Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, áudio 7. No mesmo trecho bíblico, há outro termo importante para a correta interpretação: receba. A palavra grega empregada nos manuscritos antigos é dechomai. Seu significado, de acordo com Strong, é levar consigo, segurar, pegar, receber, usado para um lugar que recebe alguém, receber ou conceder acesso a um visitante, não recusar relação ou amizade, receber com hospitalidade, receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo, de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir, receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém. O dicionário Vini define deixomai como receber por recepção deliberada e pronta do que é oferecido. Na maioria dos textos bíblicos que a contêm, a palavra foi traduzida como receber, Mateus 18:15. Em outros versículos também se encontram as traduções tomar, Lucas 2:28, acolher, Lucas 9:11, aceitar, 1 Coríntios 2:14, participar, 2 Coríntios 8:4, atender, 2 Coríntios 8:17. No texto que estamos analisando, Atos 3, 19 a 21, a Bíblia de Jerusalém optou pela expressão acolher, a quem o céu deve acolher até que. Já a Bíblia amplificada registra o qual o céu deve receber e reter até que. A Reina Valera, em português, preferiu a expressão guarde, o qual o céu guarde até que. A Nova Versão Internacional, NVI, traduziu assim: é necessário que ele permaneça no céu até que. Por último, e seguindo a mesma linha de tradução da NVI, a Nova Versão Transformadora, NVT, também usa o verbo permanecer. Ele deve permanecer no céu até. O consenso, tanto na perspectiva semântica da palavra Bechomai, quanto na interpretação da mensagem completa, é a ideia de que o céu segurar, reter Jesus, de modo que ele lá permaneça até que. Em outras palavras, o céu o recebeu e não irá devolvê-lo sem que algumas coisas se cumpram primeiro. Quais? De acordo com as Escrituras, vimos que se trata dos tempos da restauração de todas as coisas. Que coisas? Toda e qualquer coisa, sem exceção? Não. A frase final explica: até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Profecias foram anunciadas para indicar eventos necessários que antecederão a volta de Cristo. Cada uma delas terá cumprimento. Deus mesmo declarou: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1:12. Posteriormente, Pedro escreveu em sua segunda epístola: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Há muitas profecias que ainda se cumprirão. Algumas delas são de dupla referência, ou seja, refere-se tanto a circunstâncias passadas como a futuras, ou aplicam-se igualmente a pessoas distintas. Uma delas, proferida por Joel, enquadra-se no assunto que nos propomos a avaliar e está relacionada com o derramar
do Espírito Santo no tempo do fim e o chamado para que o povo de Deus corresponda com jejuns. Jejuns, portanto, antecederão o cumprimento do derramar do Espírito Santo. Primeiramente, devemos observar o que Deus queria fazer naquela época. Depois, constataremos que a profecia se replica, estendendo-se também a um tempo futuro. Tudo começa com um chamado ao arrependimento, que devia ser marcado não só por orações, mas também por jejum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2,12. Toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Joel 2,15. Na sequência, o versículo 18 indica uma etapa do cumprimento da profecia que se deu especificamente naqueles dias. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Joel 2,18. Vamos ao conteúdo principal da profecia de Joel. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 28, 32a. Como sabemos que a profecia de Joel também foi efeito replicado no futuro, porque Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, explicando a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo, atestou: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, Atos 3,16. Na sequência de sua mensagem, Pedro recitou precisamente Joel 2, 28 a 32. Isso não indica que o restante da profecia de Joel, com efeito, foi completado e cumpriu-se plenamente no início da história da igreja? Não. Cumpriu-se parcialmente e ainda possui resultado semelhante pendente, reservado ao final dos tempos. De que forma se chega a essa conclusão? Simplesmente observando que a parte da profecia que se cumpriu foi a primeira, contida nos versículos 28 e 29, que falam do derramar do Espírito Santo e de suas manifestações na vida do povo de Deus. E a parte que não se cumpriu encontra-se nos versículos 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Constatamos que isso não se cumpriu, não somente pela falta de relato correspondente na Bíblia e na história, mas também porque o próprio Cristo situa o cumprimento de tal palavra ao final da grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 29. João também relacionou esse cumprimento literal e dramático com a tribulação que antecede o retorno glorioso de Jesus. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de cinza, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte.
e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, 12 a 14. Não há dúvidas, portanto, de que haverá um cumprimento replicado da profecia no tempo que antecede a vinda de nosso Senhor. Inclusive, Pedro acrescentou a expressão nos últimos dias na aplicação que fez da profecia de Joel, Atos 2,17. A fim de entendermos melhor os desdobramentos futuros, devemos considerar outra figura associada à mesma profecia. Antes de mencionar o derramado do Espírito Santo, Joel anunciou que Deus enviaria chuvas. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Joel 3, 23. Primeiras e últimas chuvas. As chuvas apontam alegoricamente para o derramar do Espírito Santo. Parece-me que foram apresentadas intencionalmente por intermédio do profeta, como uma ilustração tanto do que se deu em Pentecostes, quanto do que haverá de cumprir-se no tempo do fim. Curioso é que a mesma analogia é empregada por Tiago quando fala a respeito da vinda do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago pede paciência na espera pela vinda do Senhor, sinalizando que ela não se daria tão rapidamente quanto os crentes do primeiro século esperavam. O argumento usado é que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Quem é o lavrador e quem é o fruto da terra nessa analogia? Se o contexto é a vinda de Cristo, presume-se que ele seja o lavrador e nós o fruto de sua vinha. O próprio Jesus empregou a alegoria nesses termos. Mateus 21, 33 a 44 e João 15, 1 a 8. Mas por que o lavrador, Cristo, precisa de paciência? Porque ele deve aguardar até que a terra receba as primeiras e as últimas chuvas. A expressão também traduzida em outras versões como chuvas temporãs serôdia indica dois momentos distintos de chuva, um que precede a aragem e a semeadura da terra e o outro antes da colheita. No novo dicionário bíblico Champlin, o autor Russell Champlin detalha o processo. Para os agricultores, o que mais importa é a distribuição das chuvas durante o ano. Essa distribuição é muito desigual realmente. Nenhuma chuva cai durante os 4 meses mais quentes do ano, de junho a setembro. Isso é equilibrado por um inverno fresco e chuvoso, mas do ponto de vista do agricultor, os dois períodos críticos são o começo e o fim da estação chuvosa, quando as temperaturas são altas o bastante para promover o crescimento das plantações e o solo ainda está bastante úmido para o cultivo. Portanto, as atividades dos agricultores prendem-se diretamente ao regime das chuvas, dependendo de seu início. As chuvas começam em outubro, geralmente com uma série de temporais, e a aragem e a semeadura podem então começar no solo compactado. Se o começo da estação chuvosa se adia, a produção anual sofre. E se o adiamento é muito grande, pode nem haver colheita. Portanto, essas primeiras chuvas são importantíssimas. Na outra extremidade do inverno, as chuvas continuam até abril e maio, quando as temperaturas são elevadas, sendo mais valiosas do que as chuvas de janeiro e fevereiro, quando as temperaturas são mais baixas. Aquelas chuvas aumentam a produção
por cada dia que elas se prolongam. Por isso é que os agricultores esperam ansiosos pelas últimas chuvas. Então, o que se entende da alegoria? Que as primeiras chuvas do derramar do Espírito Santo vieram no dia de Pentecostes para anteceder o início da semeadura do evangelho no mundo. Cristo, entretanto, está aguardando pacientemente até que a terra receba as últimas chuvas, aquelas que antecederão a colheita. Um derramar do Espírito Santo reservado ao tempo do fim. O céu está retendo a vinda de Cristo até que Deus restaure todas as coisas que foram preditas por seus profetas, o que inclui, como constatamos, a profecia de Joel. Jesus virá então depois das últimas chuvas, ou seja, um dos grandes sinais escatológicos que antecedem o retorno de nosso Senhor é um poderoso avivamento. Isso é inquestionável, não importa qual seja a cronologia dos eventos finais em que você acredita. Devemos esperar por um novo e, quem sabe, até maior Pentecostes, entre aspas. Entre as primeiras e as últimas chuvas, não costuma chover. Não penso ser coincidência que, entre o derramar inicial do Espírito Santo e o tempo que vivemos, houve a chamada Era das Trevas, período no qual a igreja se desviou muito de seu propósito e verdades iniciais, além de o mover e as manifestações do Espírito Santo terem minguado, a ponto de existir muito pouco registro de suas ocorrências. A partir da Reforma Protestante, é possível notar um crescente movimento de restauração das verdades bíblicas, mas, em termos de derramar do Espírito Santo, nada se compara ao que passamos a provar desde o início do movimento pentecostal. E essas últimas chuvas atingirão sua plenitude.